Olá pessoal, eu sou Vitor Fernandes e esse aqui é o mini vídeo sobre darwinismo social do Núcleo Estudantil Ágora. Bom, para a gente começar a falar sobre darwinismo social, a gente precisa primeiro entender o que é darwinismo, porque para a gente chegar no darwinismo social, primeiro precisou existir o darwinismo, né? Bom, o darwinismo é o conjunto de teorias elaboradas pelo Charles Darwin, né, que falavam sobre a evolução das espécies e defendiam a seleção natural. O que é essa seleção natural? Bom, de acordo com as teorias do Darwin, a vida selvagem, né, seria um campo de batalha e alguns seres estariam mais aptos a sobreviver em um determinado meio, enquanto outros seres não estariam tão aptos assim a viver naquele determinado meio. De repente, em outro eles estivessem, mas não naquele em que eles estavam inseridos. O exemplo mais visto por aí disso seria o exemplo das girafas. De acordo com a teoria de Darwin, que é a mais aceita atualmente sobre a evolução das espécies, existiam girafas de diversos tamanhos de pescoço, com pescoço curto, pescoço médio, pescoço longo, igual a gente vê hoje em dia. E as girafas com pescoço longo teriam essa vantagem, estariam mais aptas a viver no ambiente em que elas estavam inseridas, porque elas conseguiam alcançar o topo das árvores e assim elas tinham mais alimento. Então elas eram mais saudáveis, elas conseguiam comer mais, elas reproduziam e prosperaram e continuaram existindo, enquanto as girafas de pescoço curto deixaram de existir com o passar do tempo e hoje em dia a gente só tem girafas de pescoço longo. É claro que hoje em dia ainda pode nascer uma girafa de pescoço curto. Só que aí seria uma mutação genética, uma deformidade que seria ruim para ela, né? Ainda assim seria difícil dela alcançar o topo das árvores e muito dificilmente ele iria viver muito tempo e se reproduzir e tal. Bom, aqui estamos nós, darwinismo social. Agora que a gente entendeu o que é darwinismo, a gente vai para o darwinismo social. O darwinismo social, como está apontado aí, ele é nada mais nada menos do que o darwinismo, a teoria de Darwin, aplicada na vida social, na sociedade e na vida humana. Ou seja, você pega essa teoria de que existem seres mais aptos, seres menos aptos a viver em um determinado meio, transforma esse meio na sociedade humana e diz que existem humanos mais aptos e menos aptos a existir, a prosperar, a se manter existindo do que outros seres humanos. O elaborador dessa teoria foi o filósofo inglês Herbert Spencer, é esse cara aqui. A teoria do Herbert Spencer, o darwinismo social, ele leva em consideração que a nossa vida em sociedade humana também é uma luta por sobrevivência. Então, por conta disso, existem pessoas mais aptas e pessoas menos aptas a vencerem essa luta. As pessoas mais aptas seriam as pessoas que se tornam ricas, que conseguem sucesso, pois elas foram mais aptas a viver e por isso elas conseguiram sucesso, dinheiro e etc. E os mais pobres, as pessoas com mais dificuldades, as pessoas que prosperam menos, seriam menos aptos e é por isso que elas prosperam menos. Inclusive, de acordo com Herbert Spencer, o Estado atrapalharia a seleção natural de agir na sociedade humana, porque o Estado provém ajuda para as pessoas mais pobres e isso impede que as pessoas mais ricas e mais aptas entre milhões de aspas, se mantenham existindo e as menos aptas deixem de existir com o tempo, né? Assim, criando uma evolução e somente pessoas mais aptas existindo com o passar do tempo. A gente sabe hoje em dia que isso é uma teoria do século XIX, isso é uma teoria ultrapassada, é uma teoria que a gente estuda para saber o que a gente não deve fazer e o tipo de pensamento que a gente deve evitar. Então, assim, é óbvio que as mais aptas eram os brancos ricos, é claro. E é claro que os menos aptos eram as pessoas, eram os indígenas, os nativos, eram os judeus, eram os negros, e por aí vai. As pessoas que eram colocadas à margem da sociedade eram as pessoas menos aptas. Mas não por culpa da sociedade, mas sim porque naturalmente elas seriam menos aptas a continuarem existindo e a prosperarem, certo? Então é bem absurdo, né, quando a gente pensa esse tipo de coisa sabendo do que a gente sabe hoje em dia. E essa teoria sofreu influência do Lamarck.
Para quem não sabe, o Lamarck foi o cara que veio antes do Darwin e falava um pouco sobre a evolução de espécies também. E o Lamarck, ele defendia que o ser se adapta ao meio. Então existiam girafas de pescoço curto e as folhas estavam no alto das árvores e elas foram esticando o pescoço, esticando, 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 até que elas chegaram lá e se tornaram girafas de pescoço longo que conseguiam comer do topo das árvores. Vamos continuar. O darwinismo social, essa teoria, ele recebeu diversas contribuições de diversas áreas da ciência, né? Por quê? Não era simplesmente o filósofo que desenvolveu o darwinismo social concordava com isso. Estávamos no século XIX, tinham diversas pessoas com pensamento que hoje em dia são totalmente inaceitáveis e era uma sociedade mais racista do que nós temos hoje. Olha que a sociedade atual já é bem racista. Então nós tínhamos apoio da genética, da psicologia, da neurologia, sociologia, antropologia e etnologia. Todos eles faziam experimentos e propunham estudos que tentassem provar que certas pessoas eram mais inteligentes, possuíam mais capacidade, que eles eram superiores a outros tipos de pessoa. É claro que isso é ricos e pobres, brancos e negros, entendeu? Europeus e nativos. É claro que os grupos são esses. Então a gente vê que essas teorias, elas são extremamente baseadas numa visão etnocêntrica, certo? E numa visão racista e xenofóbica. A genética, por exemplo, tentou provar uma hierarquização das raças. A psicologia e a neurologia propunha testes de QI para tentar provar que a classe social tinha a ver com o nível de inteligência que as pessoas possuíam. A antropologia e a etnologia definiram raças e separaram a humanidade em raças por funções que poderiam ser passadas para frente, né, que fossem transmissíveis através da reprodução. Né? Então a gente tem essa separação de raças aí graças a essa antropologia do século XIX que tinha base, né, no darwinismo social. Aí a gente tem aqui essa tirinha desse homem gordo, branco, né, e esse menininho negro magrelo, e ele comendo um banquete dizendo "Sorry, it's a hard time", ou seja, são tempos difíceis. Né? A sociedade que tinha o darwinismo social encrunhada em si do século XIX, ela acreditava que esse menininho aqui, ele não tinha comida, pois ele é menos apto. E esse cara aqui, ele é mais apto. Então é por isso que ele tem comida e esse aqui não tem. Logo, a evolução seria se tornar isso daqui, alguém que é apto a ter a comida. O darwinismo social se vinculou com outras ideologias também, porque é isso que o darwinismo social é, uma ideologia. Como ele não tem comprovação científica, ele não é uma ciência. Uma das ideologias com que o darwinismo social se vinculou é essa aqui, a eugenia, né? Que é a teoria de que nós temos que buscar uma elite genética, né, por meio de um controle de população e de procriação. Ou seja, os menos aptos têm que ser eliminados, têm que ser instruídos e têm que ser desencorajados de procriar para com que a raça deles pare de existir e assim só sobrando a raça superior. E é claro que a eugenia acha que a raça superior é a raça ariana. Ela foi elaborada pelo Francis Galton, esse cara aqui, que, se bem me lembro, é primo do Charles Darwin, inclusive. Aí nós temos o racismo científico, que é mais uma teoria que também se juntou ao darwinismo social, né? E somou para essas teses preconceituosas do século XIX, que é racismo científico, entre muitas aspas, né? Que tinha a visão de que os arianos, os brancos europeus, eram superiores aos judeus, negros, aos nativos, né? Por uma questão biológica até, que o crânio, a formação óssea das pessoas arianas era mais desenvolvida do que a formação óssea das pessoas negras, nativas, judias e etc. O primeiro cara a falar sobre esse tipo de racismo foi esse rapaz aqui, o conde Joseph Arthur Gobineau, não sei falar direito francês, né? Ele foi o primeiro cara a falar sobre essas teses racistas e ele defendia ao extremo essa supremacia ariana. E esse cara aqui é o Georges Vacher de la Pose. Ele foi o cara que fez essa junção
de darwinismo social com racismo científico, dizendo que as pessoas, né, como possuíam essas superioridades genéticas, então logo elas eram os mais aptos do darwinismo social, enquanto as outras que possuíam a genética, né, a formação óssea, enfim, menos evoluída, seriam os menos aptos, no caso os negros, judeus e nativos. Dizendo de novo que isso é extremamente ultrapassado e a gente só estuda isso para saber o que a gente tem que desencorajar na sociedade atual. Então, se você vê alguém com esse tipo de pensamento, desencoraje essa pessoa a pensar esse tipo de coisa. A gente já passou disso, estamos no século XXI e esse tipo de pensamento atualmente é inaceitável. E quanto ao Darwin, quanto ao próprio Charles Darwin, a gente vê hoje em dia tirinhas e pessoas falando que o Darwin se revira no túmulo com essa coisa de darwinismo social, de terem colocado o nome dele e das teses dele nesse tipo de coisa. Porém, de acordo com Marcel Blanc, no livro Os Herdeiros de Darwin, lembrando, de acordo com Marcel Blanc, não é de acordo comigo, é com o que o Marcel Blanc escreveu no livro dele nos anos 90, né, 1990 e pouco, já no século XX. Houveram trabalhos do Darwin, né, que tiveram ligações e que caminharam para o lado do darwinismo social, da mesma forma que o Darwin promoveu seu apoio, em certo ponto, à teoria eugenista, porque ele achava que pessoas que possuíam inferioridades da alma e inferioridades do corpo não deveriam se casar. Casar, lê-se procriar, né? E ele caminhou para o darwinismo social e para o racismo científico, salientando que existia uma hierarquia de raças, onde negros, indígenas e judeus, enfim, outras raças fora a raça ariana, seriam menos aptos. Isso de acordo com o Marcel Blanc, não de acordo comigo, está no livro dele. Se quiser, pode procurar. Os Herdeiros de Darwin tem diversas línguas, tá? E nossas considerações finais do Ágora, considerações finais minhas, é o seguinte, é o que eu já falei. O darwinismo social, assim como a eugenia e o racismo científico, são teorias ultrapassadas. A gente tem hoje em dia que combater esse tipo de pensamento, mas a gente tem que entender esse tipo de pensamento para saber o que a gente tem que combater, beleza? E, ao fim, a nossa referência bibliográfica, tal que foi usado para elaborar esse trabalho, esse nosso mini vídeo, tá? Foi o texto Darwinismo Social, Eugenia e Racismo Científico, sua repercussão na sociedade e na educação brasileira. O texto fala sobre a educação brasileira, sobre a sociedade brasileira no século XIX, só que eu não usei essa parte porque essa semana, esse tempo, essas 2 semanas de agosto, a gente está falando sobre o século XIX na Europa, então eu deixei um pouco de lado o lado de Brasil desse texto e peguei só a parte crucial mesmo do darwinismo social europeu, tá? Revolucionário industrial ali do século XIX. E, bom, é isso. Muito obrigado por assistir. Eu fico por aqui e tem mais mini vídeo aí. Nos próximos 2 meses de agosto a gente vai fazer outro tema, outra parada, então fica ligado e assiste o nosso núcleo estudantil Ágora e fica ligado e é isso.